Esta semana, Ricardo Araújo Pereira confessa-se ignorante por causa da proposta de 600 milhões pelo BPN, ignorada pelo Governo. João Miguel Tavares sente-se solidário com os árbitros que ameaçam greve ao apito e Pedro Mexia admite ter a seta para baixo. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos no final de uma semana que começou com o Congresso do PSD, assunto que vamos passar em revista mais adiante neste Governo Sombra, desta vez um pouco disperso, o Ricardo Araújo Pereira pela América do Sul. Olá, hombre, que tal? Como é que vai isso? E o gado vacum? Aqui come-se muito bom gado vacum, eu estou na Argentina e come-se de facto bom gado vacum. Será muito forçado o trocadilho sobre a sua troca deste nosso país de tanga pelo país do tango? Não, é excelente. É excelente. Quem é que disse forçado? Não. É ótimo. É o Ricardo, sim. Não fui ver aqui um espetáculo de tango, porque sou um turista obediente, e só pensava na Troika. Porque também há drama e há pessoas a forçarem outra. Aquilo tem assim uma espécie de violência contida e tal. É o Ricardo na Argentina e o João Miguel Tavares, desta vez nos estúdios do Porto da TSF. Foi avaliar se o Porto merece aquela distinção de melhor destino europeu que recebeu esta semana, João Miguel Tavares. Não, isso não precisa avaliar. O Porto merece tudo e muito mais. Eu, cada vez que cá venho, gosto mais da cidade. Eu acho que sim. Mas, ouve lá, mas a pergunta que se impõe, e que tu, tristemente, não fizeste, é quantos pudins é que Ricardo Araújo Pereira chupou esta semana? Outra vez? É para saber se também chupas na Argentina. Isso já esmoreceu um bocadinho, acho eu. Aqui não há bom flan. Pronto. No estúdio onde nos reunimos habitualmente, em Lisboa, estou desta vez só com o Pedro Mexia. Pelo menos temos mais espaço por nossa conta, Pedro Mexia. Eu, em geral, preciso de um certo espaço, é verdade. Bom, vamos então às pastas ministeriais desta semana. Desta vez o Ricardo Araújo Pereira, ainda por causa da greve geral da semana passada, quer ser Ministro da Informação. Para quê, exatamente, Ricardo Araújo Pereira? Era para tentar apurar informações que o Governo, como é próprio dos regimes democráticos, tentou esconder. Foi a propósito daquele... Na greve descobriu-se o público noticiou isso, que o Governo tinha dado ordens às empresas de transportes para omitirem a informação sobre os números de adesão à greve, aqueles números do costume. A justificação do Governo foi a de não querer entrar nos habituais dramas com guerras de números com os sindicatos. Porque entre a guerra de números com o sindicato e pôr em causa a transparência dos organismos públicos e o direito à informação, é melhor a segunda. Mas é curioso porque esta medida de proibir as empresas públicas de revelarem os números da greve é uma espécie de equivalente político àquele ato de tapar as orelhas e fazer lá, não estou a ouvir na greve, qual greve? É isso, é uma Nota-se espécie que o Ricardo tem filhas pequenas. É, exatamente. Estou muito habituado a este estratagema. O João Miguel também tem filhos pequenos. Acha que o Governo fez bem? Quer dizer, eu nunca gosto muito quando o Governo dá ordens a institutos para não falarem com jornalistas, embora acho que há casos bastante mais sensíveis e dramáticos do que propriamente saber qual é que foi a adesão à greve. Agora, eu revejo-me e saúdo a decisão do Governo de não entrar naquela coisa, 90%, não foi 10, não foi 90%, foi só 10, não 10, 90%. Isto é absolutamente ridículo. Ainda por cima, quando neste caso tinha algumas condições para falar. Exatamente, esta greve correu bastante mal. E, portanto, sobretudo porque os números são sempre muito vagos, não é? Há sempre aquela coisa de dizer a greve no metro, 100%. O número por definição é uma coisa vaga. Não, mas exatamente, não deviam ser, mas os sindicatos fazem as contas assim. Greve no metro de Lisboa, 100%. Porquê? Porque não abriu as portas. Pronto, assim também é fácil fazer as contas, não é? Como é que entende este blackout que o Governo decretou às empresas públicas de transportes, Pedro Mexia? Acho um esquema interessante, porque não há, de facto, grande parte da política é uma guerra de números, o número do desemprego, o número do déficit, e não revelando números não há guerra. É uma forma muito interessante de acabar com a atividade política em pouco tempo. É tentar acabar com a conflitualidade acabando com a informação. Agora, de facto, não deixa de ser estranho que estamos a falar de uma greve geral em que a Central Sindical que promoveu não saiu particularmente bem, por tudo o que apareceu na imprensa, e, portanto, se calhar o Governo até escolheu um timing mau para utilizar essa arma pouco democrática, digamos assim. Entregamos a pasta da informação ao Ricardo Araújo Pereira e vamos dar o Ministério das Reduções ao João Miguel Tavares, a pedido dele. O que é que tem grande demais e pretende ver rapidamente reduzido, João Miguel Tavares?
Assim, de repente, a minha barriga podia ficar um bocadinho reduzida. Vai Mas depois ainda fazer ficava- confissões de caráter pessoal? Não. É para isso que quer este Não. Ministério das Reduções? Não estava a pensar nisso, mas se tu quiseres, sabes que eu estou sempre disposto a falar da minha vida pessoal, que é um assunto, Nós sabemos, amigo. do modo, sabes, não é, Pedro Mexia? Do modo geral, mais interessante que aquilo que eu tenho de dizer ao país. Mas este Ministério das Reduções é para quê, exatamente? Este Ministério das Reduções é para falar, na verdade, de um assunto muito caro ao Pedro Mexia e com o qual eu me identifico. Pedro Mexia está sempre a dizer, e com razão, de vez em quando ele engana-se e fala acertado, que é, nós só vamos saber o quanto este governo está empenhado em realmente reformar profundamente o país no dia em que começarem a abater câmaras municipais. Quero falar da reforma administrativa. Então eu quero falar da reforma Digamos que a administrativa. minha formulação não foi exatamente essa. Mas- Não é esta a tua formulação? Eu pensava Não se trata de bater câmaras municipais, trata-se nas reformas de Estado, incluir reformas autárquicas. Digamos que é uma formulação. Mas as freguesias para ti não te chegam, não é? As freguesias não fazem muita diferença, francamente. Exatamente. E essa é a tua opinião e aparentemente também é a opinião de Vítor Gaspar. E era por O isso... Ministro das Finanças veio dizer justamente esta semana que teria de se avançar para a fusão de câmaras. Ele não veio exatamente dizer, essa também é a parte interessante da notícia. Sim. O que se passou é que um jornal teve basicamente acesso, não é? E o que é sempre interessante, ou seja, dá a ideia que foi aquele tipo de informação criteriosamente lançada para a opinião pública, que teve acesso a um resumo da terceira avaliação do programa da Troika, que deve ser conhecido na íntegra na próxima semana, e portanto aí Vítor Gaspar assumia a redução de municípios. Ora, a parte interessante disto é porque até agora Miguel Relvas sempre disse que havia uma primeira fase e na primeira fase era só freguesias. E depois, mais tarde, há de haver uma segunda fase que talvez chegue aos municípios. E quando nós ouvimos entre primeira fase e segunda fase, dá a ideia que a segunda fase há de acontecer no dia em que as galinhas tiverem dentes. E, de facto, o que está nesta avaliação do programa da Troika é muito explicitamente Vítor Gaspar a dizer não, os municípios têm que marchar também. E também, ou seja... há aqui também, vamos ver se não haverá uma espécie de conflito latente entre Gaspar e Relvas, o que daria alguma animação ao país e, quem sabe, também ao nosso programa. Acredita que a reforma administrativa, com a supressão de municípios, ou a fusão entre municípios, melhor dizendo, irá mesmo por diante, Pedro Mexia? Duvido bastante. Basta ver a atitude dos autarcas do PSD no Congresso. Vamos falar do Congresso daqui a pouco, mas Sim, Miguel Relvas nem sequer falou no mas Congresso. com aquela postura de era só o que faltava, não é? E a ideia, que aliás não é falsa, de que o PSD é também em grande medida um partido autárquico e que portanto não pode, suavizando, desrespeitar as suas bases. Eu estou, como o João Miguel lembrou, e é verdade, eu acho que esse pode ser uma das... Há duas áreas em que eu acho que podem vir a ser... importantes para perceber se este governo, no final do mandato, foi ou não um governo reformista. Um tem a ver com as autarquias e outro tem a ver com um assunto que também já vamos falar, que é com as exceções aos sacrifícios, nomeadamente a empresas, bancos, etc., Angola, etc. Mas já vamos... Questões onde dói mesmo. Questões onde dói e onde, de facto, ou um governo com maioria absoluta no momento de crise tem coragem, ou então é um governo falhado. Tem propostas concretas para a fusão de municípios, Ricardo Araújo Pereira? Por exemplo, Travanca e Moimenta, coisa do género? Sim, eu fiz algumas alusões à junção de Travanca e Moimenta, o que, aliás, me valeu um convite para visitar o belo Conselho de Sinfãs. Espero que seja um conselho, mas acho que é. E o que é que sucede? Não sei bem. O Pedro Mexia diria que isso é um non sequitur. Eu fiquei com cara de non sequitur, realmente. Mas acham que uma eu visita confirmo, para ele está com cara de non sequitur. Acham que um convite para visitar Sinfãs não é suficiente para ser... Mas porquê? Mas em que medida é que Sinfãs ficou tocado com a referência à Moimenta? Não foi chocado, foi Travanca e Moimenta são freguesias de Sinfãs. Bom. Então é isso. Sinfãs... Faltava-nos o dado central, o peço desculpa, conhecimento. eu pensei que fosse do conhecimento público e Travanca e Moimenta eram de Sinfãs. Com certeza. Faltava-nos o conhecimento da geografia do país. Okay. Desculpem. Somos uns centralistas. Mas, entretanto, eu acho que, a propósito disto, eu tenho apreço pela ideia de poder local, que infelizmente é um apreço inversamente proporcional ao apreço que eu tenho pelas pessoas que em geral exercem o poder local.
E agora, isto que o Vítor Gaspar propõe agora, esta liquidação total cada vez mais profunda, que eu acho que tende para a criação da Câmara Municipal de Trás-os-Montes, por exemplo, eu acho que isto já não é bem poder local, não é? A partir do momento em que se começam a agrupar freguesias e até municípios, já não é bem poder local. E, portanto... Como assim já não é bem poder local? Porque a ideia do poder local é as pessoas que estão na sua terra saberem exatamente aquilo que é melhor para a sua terra. Uma vez que a sua terra passa a ser gerida por um super município... Mas isso depois vai buscar outro assunto, que acho que não tem vindo à baila agora, até porque o PST aparentemente pôs isso na gaveta, que é a questão da regionalização. Não sei até que ponto isso não vai poder entrar pela porta do cavalo na reforma autárquica, sendo que não é uma reforma autárquica, evidentemente, as regiões administrativas, mas não sei, eu tenho um bocado de receio que haja alguns autarcas que se lembrem de vir desenterrar esse assunto. Sim, eu acho que o problema para mim nisto é o governo propor uma coisa, o governo pelo qual eu não tenho grande simpatia, propor uma coisa pela qual eu de facto não tenho grande simpatia. Só que quem defende a minha posição são autarcas e, portanto, eu sinto-me um pouco estranho. E vai a Sinfãs ou não? Vou ver se tenho disponibilidade de agenda para ir a Sinfãs. Eu gostava muito, mas Vamos tenho de ir 2 aqui semanas, não é? Porque menos do que isso não dá para conhecer tudo. O João Miguel Tavares está então investido no cargo de Ministro das Reduções. O Pedro Mexia quer o cargo de Ministro do Mandato Individual. Cheira-me que vem aí complicação jurídica. Bastante complicação, mas é uma complicação fascinante. Norte-americana. E eu raramente gosto eu gosto muito de complicações fascinantes, mas raramente gosto de complicações jurídicas fascinantes. Seria quase uma contradição nos termos, para mim, que sou um traumatizado de direito. O que está em causa é a discussão no Supremo Tribunal Norte-Americano de uma questão que pode deitar por terra a lei em que Barack Obama mais se empenhou, a lei da saúde. Sim, o chamado Obama, conhecido como Obamacare, que é basicamente a grande reforma que o Obama conseguiu e que, para todos os efeitos, vai ser a marca do seu mandato. E o que portanto, está a ser disputado no Supremo Tribunal Americano. Houve 3 dias de debate e vai haver uma decisão em junho. Uma decisão que vai, evidentemente, influenciar as eleições americanas e todo o processo político. Os juízes estão bastante divididos, são 5 juízes conservadores e 4 juízes progressistas, mas um dos conservadores vota muitas vezes ao lado dos progressistas, portanto, cria sempre um certo suspense. Mas foi muito interessante eu ouvi os debates que não foram transmitidos, não há imagens, mas há som, e estava nos sites dos jornais americanos, os debates no Supremo com os novos juízes e com os advogados que defendiam as causas pró e contra a lei, porque o que é interessante, para além de uma série de questões jurídicas muito interessantes, o que eu achei mais fascinante naquilo é que eles estavam a discutir não as questões técnicas algumas questões técnicas também da lei em concreto, mas estavam a discutir juridicamente, constitucionalmente, politicamente, se o mandato individual, que é a parte da lei que obriga as pessoas a adquirirem um seguro de saúde, e a propósito desse mandato individual, a discutir a questão: o que é que o Estado nos pode obrigar a fazer? E é tão para nós, europeus, é tão marciana, tão infelizmente marciana, a discussão de pessoas altamente preparadas, a discussão intelectualmente é muito estimulante, a discutirem o que é que o Estado pode fazer se o Estado não está a ir longe demais, se o Estado nos está a impor, lhe se está a impor, neste caso, atividades excessivas que não estão previstas na Constituição, que interferem na liberdade individual. Esta discussão, embora nós, europeus, e mesmo a direita europeia não tenha as posições anti-Obamacare que tem a direita americana, é uma outra tradição política, mas esta questão constitucional de discutir a liberdade dos cidadãos face ao Estado, para mim ouvi 5 horas e meia de debates no Supremo Tribunal, só para verem quão fascinante é este assunto. O facto disto estar a ser dirimido no Supremo Tribunal significa que a questão já é mais jurídica do que política? Sim, quer dizer, a questão é as duas coisas ao mesmo tempo. É claro que é política, porque evidentemente a ideia de que da atitude do Estado face à prestação de cuidados de saúde é uma questão política, mas
As pessoas têm que ter um cartão. Uma questão que, tanto quanto percebi, é que o Estado obriga as pessoas a ter, a inscrever-se. Estamos a falar de uma cultura política americana e inglesa onde não há sequer um cartão de identificação geral. Eles acham, o Blair tentou isso em Inglaterra e foi chumbado. O bilhete de identidade não existe em Inglaterra. Não existe, porque eles acham que é abusivo o Estado ter os dados todos, só existe dados para coisas específicas, a carta de condução para conduzir, o cartão da Segurança Social para os descontos da Segurança Social, etc. E isso, com muitas bizarrias que tem a política americana, neste caso americana, essa ideia de que o respeito pela liberdade individual está na preocupação dos políticos, dos juristas, etc., não deixa de ser muito, muito interessante e muito estranha para a nossa tradição. E o que é que o outrora delegado de propaganda médica obamista da marca Obama, João Miguel Tavares, vê nesta contenda? Vejo com o mesmo interesse que o Pedro. Aliás, remetendo para Portugal e para perceber como as nossas discussões são sempre mais de pobrezinhos, eu não sei, se calhar as pessoas não acompanharam isso, mas há muita gente que tem protestado, embora sem nenhum seguro especial, sobre este facto de nós, como contribuintes, termos este ano, há bem pouco tempo, ainda muita gente está agora a receber cartas em casa das finanças a dizer que temos que abrir uma conta de e-mail nos CTT e que somos obrigados a isso. E, portanto, que seria evidentemente uma coisa impensável, certamente nos Estados Unidos, e que eu acho que aqui de facto devia levantar questões. Porque simplesmente o Estado decide fazer isto sem sequer pensar duas vezes, não é? E, portanto, nós aqui somos excessivamente oprimidos. E, portanto, nesse aspecto, eu acho que, de facto, valia a pena olhar com atenção para aquilo que está a ser discutido nos Estados Unidos. Tem opinião sobre esta matéria, Ricardo Araújo Pereira? Tenho, até porque a inventei ontem, mas entretanto não sei onde é que a pus. Agora, mas é interessante... A ver aí no Psiché. Deve estar por aqui, alguns, não sei bem. Mas de facto... Foi a entrada da palavra psiché neste programa. Atenção. Sim, saúda-se a entrada. Pois é uma questão... Pronto. Foi uma participação do Ricardo Araújo Pereira. Tenta lá encontrar o post-it. A partir de Buenos Aires. Não sei quanto é que está o impulso telefónico. Não sei, mas Buenos Aires. Acho que Alexander Graham Bell ficaria orgulhoso por ter permitido este meu ponto. Eu acho que devo sublinhar que alguns americanos estão a adoecer acima das suas possibilidades. Isso é uma questão que deve ser discutida, porque isto parece um bocadinho bruto, não é? Esta coisa de obrigar alguém a ter um plano de saúde e tal. Mas o Obama quer, lá está, o Obama quer fazer isso, porque... Sim, para ver mas essa é a parte boa do sistema americano. O Obama quer? Não basta ele querer, é que não basta o que o Presidente quer. Pois, eu sei, é isso. Isto não é um Obamacare pode e manda. Por enquanto é só um... Mas é isso, ele pretende que isso seja feito porque isso é a única maneira de financiar saúde pública para uns 30 milhões de desgraçados que não têm. Mas, Ricardo, não deixa de haver um facto. Como eu disse, esta questão que se discute nos Estados Unidos é relativamente pacífica na Europa. Relativamente pacífica na Europa. Agora, não deixa de ser um facto, número um, que há milhões de pessoas que discordam, incluindo potenciais beneficiários, e segundo, que, como se vê nestes debates, há questões políticas, jurídicas e constitucionais muito sérias. Isto não é uma discussão ociosa. Aliás, para quem minimiza este debate, ver ou ouvir os debates, ou ver as transcrições que estão nos sites dos jornais americanos, o grau de sofisticação daquela discussão é francamente impressionante. Sim, mas eu acho que para nós a discussão é estranha de dois pontos de vista. Para nós é estranha, sim. É estranha por de não haver na Europa um prurido tão grande em relação àquilo que o Estado pode ou não pode fazer. Exato. Mas por outro lado também é estranha porque na Europa, de facto, o Estado dá mais garantias do ponto de vista da saúde do que na Europa, do que nos Estados Unidos. Sim. Pronto, o Pedro Mexia criou esta semana o Ministério do Mandato Individual, daqui a pouco o rescaldo do Congresso do PSD. Antes ainda, o João Miguel Tavares quer trazer aqui, eu estou a falar mais depressa, que é para ver se recuperamos o tempo. Estamos atrasados. Estamos a falar, quando nós falamos a sério demora sempre mais, já repararam nisso? O João Miguel Tavares quer trazer aqui um voto de solidariedade para com os filhos daquelas senhoras que todas as semanas são vilipendiadas de norte a sul do país. Mais conhecido como árbitros, não é?
Não, basicamente é por isto, é porque eu geralmente não estou com os árbitros, mas ultimamente sinto-me muito próximo deles, porque de facto eles estão a ser tornados nos patinhos feios do sistema futebolístico nacional. A sua solidariedade tem a ver com a divulgação pública na internet dos dados pessoais relativos a muitos dos árbitros do futebol português? Por acaso não, mas também podia ter a ver com isso. É que esse foi o grande... Eu sei. Não, mas a pirataria informática hoje em dia já não me impressiona por aí além. Eu estou solidário com eles, mas é desagradável ter a morada, o número de telefone e os dados pessoais todos disponíveis para quem os quiser consultar na internet. Isso é verdade. Para isso é que existe o Facebook. Exato. Mas o meu tema tinha especificamente a ver com o facto de Fernando Gomes ter basicamente, pela voz dos árbitros, ameaçado que se isto continuasse assim, se as suspensões continuassem, que os árbitros iam pendurar o apito nas próximas jornadas. E eu acho de facto... Na jornada 26, que ainda por cima é uma jornada que terá um Benfica Sporting e um Porto Braga. E eu por uma vez acho que os senhores têm toda a razão. Eu sou uma pessoa que gosta muito da liberdade de expressão e as pessoas podem dizer tudo e mais alguma coisa, mas evidentemente, como tudo, existem limites. E a maneira como todas as jornadas se dá trolitadas nos árbitros, e nomeadamente como 3 programas de futebol dos 3 canais por cabo conseguem repetir 10 vezes o mesmo pontapé e terem 3 senhores malucos e geralmente à beira da apoplexia nervosa, a justiça aquilo é falta ou não, acho que está a ultrapassar todas as marcas e, portanto, por uma vez, acho que realmente tem que ser colocado uma espécie de autorregulação e um limite, porque já não é razoável estarmos a discutir se aquele pontapé do Aimar ou não que o senhor fosse para a rua e depois as reações todas que houve depois daquilo, é uma coisa completamente fanática e ridícula e para quem gosta de futebol como eu e que gosta realmente é do futebol e preferia estar a discutir golos e jogadas do que caneladas, eu acho que é uma posição de força que saúda e por uma vez eu estou completamente ao lado dos árbitros. Também me parece bem que os árbitros possam vir a fazer greve em breve, Ricardo Araújo Pereira. A mim parece-me bem que os árbitros se comportem como uma classe que se dá ao respeito e isso inclui a greve. Agora, isto é curioso, porque o Miguel Tavares, que normalmente é contra a greve, desta vez é a favor da greve Não, eles estão a ser muito criticados. Logo, greve. Sabes porquê? É porque eles não estão a discutir por melhores condições de trabalho e melhores salários. Pois, já vi. É só porque as outras pessoas não os possam criticar. Realmente assim é melhor. Não, nós não queremos melhores condições de trabalho. Queremos é que os outros não nos critiquem. Isso sim é o motivo para a greve. Eu acho, é engraçado porque... O que é que eu hei de... Epá, meu Deus. Não é criticar. Não é? Não será? Já passou todas as marcas, já saltou tudo. Porquê é que passou todas as marcas? Não, porque aqueles programas de televisão, se vocês assistirem, aquilo de facto ultrapassa todos os limites. E a única coisa que se consegue é incendiar, é incendiar estádios de futebol. Eu estou farto de dizer isto até ao dia em que de repente haja um Benfica e não sei o quê, o Pedro Poença já levou com os dentes partidos com um murro no meio do Colombo. E isso vai, quer dizer, estes programas de futebol e tudo aquilo que se passa, mais os dirigentes dos quais a gente sabe que não podemos esperar já nada e coisa nenhuma. A única coisa que fazem é incendiar tudo e mais uma vez. Não, mas está-se a agravar. Lembras-te dos donos da bola? Não, sim, mas está-se a agravar, porque hoje em dia são 3, o tom é cada vez mais descabelado. Juntas a isso os clubes como o Benfica, a quem envia a andar a correr para trás, clubes como o Benfica, que é o clube de todos nós, a quem envia a andar a correr para trás, andarem a discutir se aquela patada do Aimar era ou não razão para um cartão vermelho, é uma coisa que a mim me revolta profundamente. E portanto aqueles senhores que ali estão têm toda a razão a dizer isto não pode continuar e tem que, como em tudo, em todas as profissões tem que haver regras. Já alguma vez entendeu... a dizer, estejam calados. Já alguma vez entendeu, Pedro Mexia, o que pode levar alguém a querer ser árbitro de futebol? Provavelmente querer prejudicar o Benfica. acho que é... Tu estás a tentar... Queres um lugar, estás aqui a um lugar, não é? Até com o Chelsea, no dia seguinte, estás à procura de um lugar no dia seguinte. Descabelado, o homem abre os braços. Está bem. Não, eu acho... Vamos lá ver, há duas coisas diferentes. Uma coisa é... Eu devo dizer que nos últimos anos, com esta volumar de casos que o João Miguel falou, tornei-me mais adepto do que era das imagens, do uso das imagens, porque de facto eu concordo contigo. Por causa desta pressão, os árbitros são muito mais facilmente martirizados, mas tem havido de facto na Liga, e não só na Liga, um número de erros grosseiros. Aquele famoso jogo do Bruno Paixão em Alvalade, acho que foi em Alvalade, que outro dia vi num desses programas em que eles analisavam lance a lance, e portanto estou a falar de um clube que não é o Benfica,
realmente aquilo era uma coisa grotesca. Uma pessoa, um árbitro não pode impunemente cometer erros grosseiros por cima de erros grosseiros e não acontecer nada. E, portanto, acho que pode, número 1, ser criticado, número 2, deve haver alguma consequência disso por parte dos órgãos responsáveis pela arbitragem em Portugal. Mas com certeza. Mas isso não tem nada a ver com a história não tem nada a ver com a história dos dados pessoais na net. Isso é um ato de pirataria, isso não tem nada a ver. Isso ninguém mas o que está aqui em causa é o fanatismo. É o fanatismo, não é a crítica. Existe direito à crítica em todo lado. O fanatismo, como todos os fanatismos, é que já passou completamente os limites. Isso não pode continuar a ser promovido por televisões e por tudo isso. Meu Deus, João Miguel, desculpa lá. Não, isso é uma... Autorregulem-se, como em tudo. Virgindade mediática a esta hora. Bom, fica registada a solidariedade do João Miguel Tavares para com os árbitros de futebol. O Ricardo Araújo Pereira, do outro lado do Atlântico, confessa-se ignorante em relação a um dos assuntos que tem estado em destaque nas notícias, a privatização do BPN. É este o assunto. A ignorância do Ricardo manifesta-se em relação a um aspecto em particular, tanto quanto entendi, que tem a ver com uma questão já de 2008, coisa assim, não é? Sim, tive de ser específico relativamente à minha ignorância, que é vasta, mas desta vez especifiquei por causa daquela notícia segundo a qual o Governo, que não é este ainda, já é o anterior, teria ignorado uma proposta de 600 milhões de euros para o BPN, ainda por cima eram 600 milhões de euros e não os 40 milhões pelo qual o banco acabou por ser vendido, e a proposta foi feita há mais tempo, portanto... Era uma proposta de um fundo de investimento americano em 2008. Exatamente. Foi uma proposta feita provavelmente ainda antes de se terem gasto lá a totalidade dos, ao que parece, 8 mil milhões, parece que são agora. Portanto, nós gastámos 8 mil milhões no BPN e vendemos-lo por 40. Na altura houve uma proposta aparentemente de 600 milhões, mas que não tinha... O grupo que a fazia não tinha capital angolano nem do América Morim. E ela foi... Isto é um non sequitur, isto sim. E ela parece que foi ignorada. E, portanto, basicamente o que os governos de Portugal têm feito é regatear ao contrário. É uma espécie de quem dá menos. Temos muita sorte do BPN não ter sido vendido, sei lá, por 30 camelos ou uma coisa assim, como é costume neste tipo de negócio inábil. É possível que tenha sido vendido por 30 camelos. Pode ter sido. Ou até menos. Pode ter sido por menos. Não sei quantas pessoas participaram no negócio. Sim, mas pode ter sido por menos. Entretanto, o negócio fica concretizado esta sexta-feira, isto depois de, na terça-feira, a Comissão Europeia ter dado luz verde a esta transação. Pode-se contabilizar esta autorização, depois das dúvidas que andaram no ar, como uma vitória para o Governo, Pedro Mexia? Não há nenhuma maneira do caso BPN ser uma vitória para Governo nenhum. Isto é a discrepância de valores, por um lado, que o Ricardo falou, e por outro lado as suspeitas, que já são muitas, de ser um primeiro e de outros outros que se viram e outros que se avizinham, negócio já feito à medida para quem o vai adquirir. Acho que não há maneira de vender isto como uma vitória do Governo, francamente. Já se sabe que vai avançar uma comissão parlamentar para investigar tanto a privatização como a venda do BPN. O que é que há a esperar? O que é que há a esperar desta comissão de inquérito, João Miguel Tavares? Por acaso, neste caso, tenho esperança que ela honre a memória da comissão de inquérito que a precedeu. É verdade, porque deve ter sido a melhor comissão de inquérito da nossa democracia. É verdade. E onde Nuno Melo, especialmente o Nuno Melo, mostrou como um deputado pode fazer a diferença se aplicar e se trabalhar. É justo lembrar isto. E neste caso, como o Ricardo falou, disse bem, estamos a falar de 8 mil milhões de euros. Acho que os portugueses pelo menos têm o direito de saber para onde é que aquilo foi. E é uma coisa que eu pessoalmente evito meter-me em negócios, porque como sou inábil a negociar, não quero ser prejudicado. Neste caso, eu não meti em negócio nenhum e pago na mesma. Pronto, é assim. Está esclarecida a ignorância do Ricardo Araújo Pereira e agora vamos avaliar a seta descaída do Pedro Mexia. De acordo, Pedro Mexia? Vamos embora. Vamos? O que é que lhe fez cair a seta, Pedro? Tem costume, stress, má alimentação, problemas conjugais. Não. O cão estava a olhar. Não. O cão estava a olhar, é muito bom. Não, eu retomei aqui o grande momento da blogosfera portuguesa em que Pacheco Pereira pôs a seta do PSD para baixo aqui há uns anos, porque me parece que em alguns aspectos a seta do PSD realmente está muito para baixo. Quando nós vimos a renovação no Congresso
do pessoal político que entrou, e praticamente uma das poucas pessoas que me parece politicamente interessante é o Jorge Moreira da Silva, mas ao mesmo tempo sabemos, eu primeiro tinha lido que num jornal online que o António Capucho tinha devolvido o cartão, tinha entregue o cartão, mas pelo visto não foi isso que aconteceu, apenas suspendeu a militância, mas diz que mantém o cartão na carteira. Em todo o caso é alguém que claramente sentiu, queria lembrar que foi alguém que descobriu que já não fazia parte do Conselho de Estado nos jornais. E disse publicamente que se sente maltratado por esta direção. E, apesar de tudo, eu acho que, tendo em conta a passagem alguém como o António Capucho, que está há tantos anos na política, que já passou pelo Parlamento, pelo Governo, pelas autarquias, pelo Parlamento Europeu, é aquilo que, bem ou mal, se costuma chamar um senador. Custa-me um bocadinho que seja tão fácil ao PSD, numa ânsia de renovação, às vezes um bocado pateta, livrar-se de pessoas que têm currículo, o Capucho até presidenciável, ao limite, não é? Em última análise. A atual direção do PSD estará a fazer a alguns dos chamados barões do partido aquilo que na direção anterior fizeram ao atual líder Pedro Passos Coelho? Se é essa lógica nunca mais acaba. Se a lógica de retaliação e de queimar pessoas que têm currículo passado e reconhecimento no partido, e reconhecimento no país, mais do que no partido. Porque se fala muito dos senadores, o PSD não tem assim tantos senadores. Mas também não te vens queixar disso para a praça pública. Quer dizer, dá um ar um bocadinho deprimente, não é? Desculpa lá. Quer dizer, aquilo lá é como, olha, descobres que és corno e vais dizer para os jornais. É um bocadinho... Digamos, o âmbito é um bocadinho diferente. Tu descobrires que deixaste de fazer parte do Conselho de Estado pelos jornais... Sim, mas não te queixas, não é? Como não te queixas? Não te queixas publicamente disso. Eu digo Porquê? Manifestas o teu descontentamento? Diz que foi por razões pessoais. Está solidário com a mágoa de António Capucho, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, eu estou solidário com toda a gente que acha que ser militante do PSD talvez não seja assim tão boa ideia. Uma pessoa que descobre isso tem a minha solidariedade. Eu tenho já agora aproveito. António Capucho demorou 38 anos a descobrir. Certo, mas nunca é tarde. Pode ser, imagino, uma espécie de Zita se abre ao contrário. Vamos ver. Eu tenho um militante do PSD na família. E nós aceitamos-lo como ele é. Quer dizer, não há nenhum problema. Mas eu, sem querer ser reacionário, continuo a achar que há tratamento. E portanto, pode haver aqui um princípio de uma coisa muito bonita. Com isto já estamos a falar, evidentemente, do congresso do PSD em que António Capucho não participou. Qual é que lhe pareceu ser o aspecto mais relevante do Congresso, João Miguel Tavares? Falar em relevância num destes congressos que parece mais ou menos aqueles jogos em que o Benfica joga com os júniores do Benfica, não é propriamente a coisa mais estimulante. Foi para cumprir o calendário? Não, é daquelas coisas que só mesmo os militantes do PSD e os jornalistas é que reparam o que aconteceu. O resto, dá-me ideia que o resto do país está-se nas tintas, mas se eu tivesse que eleger o momento, talvez a passagem do Jorge Moreira da Silva para primeiro vice-presidente do partido. Foi mesmo a única coisa. Foi a única coisa. E o facto dele ter vindo defender uma coisa que espero que seja mais verdade do que palavreado, porque faria muita falta se fosse verdade, que é esse desejo de autonomização entre o partido e o governo. Porque isso é um mal transversal à sociedade portuguesa, que é o partido maioritário desaparece sempre que está no governo. E, de facto, é uma enorme pobreza e não tem de ser assim. No fundo, portanto, Jorge Moreira da Silva vem ocupar o lugar que Miguel Relvas estava a fazer no partido. Atribui algum significado especial ao facto de Miguel Relvas ter passado à condição de simples militante de base, Ricardo Araújo Pereira? Olha, é para António Capucho ver a humildade de um homem que aceita não ter poder nenhum e pronto, e mantém-se ali firme. É mesmo essa a imagem, quando a gente pensa em Miguel Relvas, é mesmo essa a imagem de alguém que não tem poder nenhum. Nem influência no partido, é apenas um mero militante. Nada, exatamente. Mas eu acho, atenção, eu não concordo que não tenha havido momentos mais interessantes. Eu gostei daquele momento em que a JSD fez uma proposta de alteração dos estatutos para que houvesse diretas na eleição dos órgãos internos do partido. O Congresso votou favoravelmente. Depois o Passos foi lá acima a dizer que... O Passos Coelho foi dizer: bom, eu espero que tenham percebido o que acabaram de fazer. E diz o Presidente da Mesa: se calhar repetíamos esta votação. E repetiram a votação da maneira que o Passos queria. Isso devia-se fazer nas eleições nacionais também. Quando se vê os resultados, não querem repetir isso. Já aconteceu em alguns jogos de futebol com penaltis falhados. Exato. Já, exatamente. Bom, o discurso final de Passos Coelho
foi aquele que teve mais destaque. Garantia nesse discurso que não haverá exceções na administração de sacrifícios. Convenceu Pedro Mexia? Não, eu queria, acho que uma medida que é urgente implementar no PSD é o teleponto. Disse-se muito mal do teleponto, mas os discursos de Passos Coelho são completamente desconexos e incoerentes, com uns surtos de linguagem coloquial, do lombo e não sei o quê. Mas os discursos não trouxeram nada. As garantias... que eu estou mesmo preocupado, pá. Eu acho que estou a ficar passista. Devo ter que tomar uns comprimidos, porque eu achei que foi realmente um bom discurso. Mas, então toma. Então, toma. Não sei. Dois ao pequeno almoço e dois ao jantar. Traz-me alguma coisa da Argentina ou do Brasil. Pode ser que haja injetável. Mas muitas das coisas que ele disse foram... garantiu que, mas não é a história das exceções, por exemplo, de que não haverá exceções, é uma garantia que vem depois de várias semanas em que nós assistimos a várias exceções, incluindo exceções assumidas como tal pelo Governo, embora não lhe tenha chamado exceções, tenha-lhe chamado adaptações, etc. Portanto, quer dizer, o Congresso foi relativamente inútil. Eu gostava que, de facto, o PSD tivesse alguma autonomia do Governo. Bom, é a altura dos decretos. O Pedro Mexia, continuamos aqui com o Pedro Mexia, decreta mais sucateiros para a prisão. Mais sucateiros. Finalmente um sucateiro foi condenado, neste caso o Rei Gob, enfim, foi condenado por homicídio. Um caso estranho, porque não há cadáveres, etc. Mas eu não sou propriamente um justicialista, mas gosto que as pessoas que são condenadas em tribunal sejam presas. E eu acho, já disse isto várias vezes aqui, do ponto de vista antropológico, fazia muito bem ao país que houvesse vários sucateiros do mundo empresarial, do mundo autárquico, do mundo político, presos, digamos, um por mês, por exemplo. Quanto ao João Miguel Tavares, decreta que este sábado se troque a bola por música. Exatamente. Ele é inspirado no Ricardo, que se está a mover ali entre a Argentina e o Brasil. Há também um músico brasileiro que eu gosto muito, acho que aliás é mútuo, que é o Vítor Ramil. É mútuo não no sentido... Não. É mútuo não no sentido que o Vítor Ramil também gosta de mim. Desculpa, o mútuo era eu e o Carlos Vaz Marques. Foi aqui um tete-a-tete. Carlos Vaz Marques também partilhou o mesmo gosto. Nós encontramos-nos num concerto anterior. E ele é um músico absolutamente extraordinário, e ele veio apresentar o Delibab, que é um disco onde ele transforma em milongas alguns poemas de Jorge Luís Borges, e eu aconselho, é na altura do Benfica Braga. E portanto, para quem como eu está tão entusiasmado com o Benfica como com a mosca da fruta, de facto é Delibab. Pronto, Delibab, Culturgest, sábado às 21h30. Finalmente, o transatlântico Ricardo Araújo Pereira decreta disciplina de voto suave. Sim, antes disso, decreto a revogação do decreto do João Miguel. Para quem está em Buenos Aires, não me parece que seja assim um argumento que convenha muito, não é? Não, mas assistirei ao Benfica Braga, evidentemente, em vez do Vítor Ramil. Vítor Ramil. E agora, portanto, eu registrei. Agora, o decreto é o que é que eu disse? É disciplina de voto suave. Sim, no sentido de mais abstenção violenta. É o que António José Seguro disse hoje, que nunca houve uma diferença tão grande do ponto de vista ideológico entre o PS e o PSD. Logo, abstenção na votação do Código de Trabalho. É mais uma abstenção. Eu tenho pensamento publicado sobre António José Seguro, como sabem, e se não sabem, eu acho que eu vou dizer que é o que eu basicamente acho que é o que acontece, e eu acho que é o problema principal, não é António José Seguro ter menos carisma e capacidade mobilizadora do que a maior parte dos políticos. É ele ter menos carisma e capacidade mobilizadora que a maior parte dos seminaristas. É isto que é trágico. Pronto, para nós. Fica assim concluída mais uma reunião da semana, desta vez por teleconferência, com o Pedro Mexia em Lisboa, o João Miguel Tavares no Porto e Ricardo Araújo Pereira em Buenos Aires. Até para a semana, para mais um Governo de Sombra.